Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui uma autoridade da política da região dos Lagos para que a gente possa entender um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje é ex-prefeito do município de São Pedro da Aldeia, também foi candidato a deputado federal, foi vereador na Câmara Aldeense e hoje se coloca como um pré-candidato a retornar à chefia do Executivo Municipal. Eu recebo Cláudio Chumbinho, seja muito bem-vindo. Boa tarde, queria agradecer aí o convite, é uma satisfação muito grande estar participando aqui da 101.7 Costa do Sol, só deixar mesmo esse agradecimento mesmo, a oportunidade é satisfatória aqui para mim. Chumbinho, a primeira pergunta que eu faço para os convidados que vêm aqui é sobre o CPF por trás da pessoa pública. A gente conhece o Cláudio Chumbinho, ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, mas quem é o Cláudio Vasques Chumbinho dos Santos? Então, a minha história é uma história... sou nascido e criado em São Pedro da Aldeia, né, do interior ali da cidade, do município de São Pedro. Saí muito jovem, né, do interior para poder estudar, trabalhar. É uma família muito humilde, né, do interior da cidade de São Pedro. E a gente teve aquela oportunidade, né, de entrar numa grande empresa, na época como office boy, e ficar ali 14 anos e ter uma oportunidade, na época, né, de chegar a gerente dessa empresa. E em 2004, entrar na política, né? Eu vim candidato a vereador em 2004, fui um dos vereadores mais votados da história do município, fiquei um mandato, e no segundo biênio já virei presidente da Câmara do Poder Legislativo de São Pedro da Aldeia. E em 2012, né, me lancei a candidato a prefeito, né, numa eleição contra um ex-prefeito e um ex-patrão. E tivemos uma vitória assim, surpreendente na cidade, com 24 mil votos. Ficou marcado na história, né, o prefeito com um número de votos, o maior número de votos da cidade eleito. Em 2016, novamente, a gente disputou, fomos reeleitos e construímos uma história, né, na cidade de São Pedro da Aldeia. Todos sabem que São Pedro da Aldeia era conhecido como a cidade, o patinho feio da nossa região, a cidade dormitória, a cidade de passagem. Nós, né, eu falo assim, eu que sou nascido e criado em São Pedro da Aldeia, eu tinha esse pensamento que São Pedro da Aldeia não era isso. São Pedro da Aldeia tinha um potencial muito grande para crescer. E quando a gente conseguiu chegar ao Executivo, a gente preparou um planejamento em prol da nossa cidade, no desenvolvimento, em geração de emprego, que deu um boom na cidade, né? Você tem uma ideia, quando eu era prefeito de São Pedro da Aldeia, quando eu entrei em 2013, a gente assumiu uma cidade, o pronto-socorro estava fechado na nossa cidade, né? O salário atrasado, a cidade estava passando um momento muito difícil. Os fornecedores não queriam fornecer para a prefeitura. E a gente entrou com uma equipe. E o prefeito nunca ele governa sozinho, né? Ele governa com a sua equipe, com os servidores. E a gente preparou a cidade com pessoas realmente técnicas, com o objetivo de fazer a cidade crescer. E esse planejamento deu certo. Tanto que a gente, hoje, São Pedro da Aldeia é referência na nossa região em geração de emprego. Grandes empresas se instalando em São Pedro da Aldeia. Nós colocamos, né, o salário em dia do servidor, nós reformamos e ampliamos nosso pronto-socorro, conquistamos a primeira UPA pediátrica da nossa região, que é referência no estado do Rio de Janeiro, conquistamos o Hospital do Olho, que é um hospital particular, mas que virou referência na nossa região, que a maioria dos municípios tem um convênio com esse hospital, que antigamente São Pedro da Aldeia mandava seus pacientes para a Clínica Santa Beatriz, que tinha um convênio com a Clínica Santa Beatriz em Niterói. E a gente, com a conquista do Hospital do Olho, a gente pôde fazer, né, o convênio com esse hospital, e hoje os nossos pacientes que saíam 3 horas da manhã para ir para a Clínica Santa Beatriz, hoje é atendido no Hospital do Olho de São Pedro da Aldeia. Então isso também foi mais uma vitória na nossa gestão. Você tem uma ideia, nós construímos 10 postos de saúde na nossa gestão, né? A maioria dos postos era tudo casa alugada. Nós construímos 5 novas escolas. Uma delas
a maior escola do município de São Pedro da Aldeia. Fizemos nosso calçadão na chegada da cidade. Entregamos o Museu do Sal, entregamos o Rancho dos Pescadores, fizemos a entrada do bairro São João, à frente do Campo Redondo, à frente da estação. A gente trabalhou muito em prol da nossa cidade, pensando sempre no crescimento da nossa cidade, né? Nós pegamos uma prefeitura que tinha as certidões, né, negativada, a prefeitura dentro do cálculo, a gente não conseguia nem emendas, nem estadual, né, e nem federal. Era um momento muito difícil. Você tem uma ideia, o órgão, o Previspa, que é o órgão do aposentado, tinha 27 milhões em caixa. Uma dívida imensa na cidade. E aí a gente pegou, fizemos um parcelamento em 272 parcelas, num valor de 880 mil mês. Nesses 8 anos que nós ficamos como prefeito, quando eu saí, eu deixei em caixa do Previspa 135 milhões, sempre cumprindo com as nossas obrigações. Deixamos as certidões tudo em dia. São Pedro da Aldeia em primeiro lugar em transparência no Brasil. Isso também é um orgulho, um legado muito grande para uma gestão, né? É o que mais a população hoje no nosso país aclama, né? De ter políticos com transparência, com seriedade, e a gente fez isso por São Pedro da Aldeia. Nós deixamos São Pedro da Aldeia em primeiro lugar em transparência no Brasil. E olha que foi uma gestão de 2013 a 2020, uma gestão que eu peguei 3 governadores caçados e presos. Peguei o ano da pandemia, o pior momento da pandemia, que começou em dezembro de 2019, todo o ano de 2020. Até dezembro de 2020, não tinha saído a vacina ainda. Então, o pior momento foi na nossa gestão. Eu fui o primeiro município a montar a tenda da Covid, dar toda a estrutura, atendimento à nossa população. Então, a gente fez um trabalho em São Pedro da Aldeia que marcou a história da nossa cidade. E o prefeito hoje, atual, eu falo sempre que ele surfou em toda a onda da nossa gestão. Porque quando nós entramos, a arrecadação do município era muito pequena. Você tem uma ideia, São Pedro da Aldeia, a gente arrecadava 400 mil de royalties mês. Naquele período, nem São Pedro, nem Iguaba e nem Araruama recebiam o royalties de petróleo. Era muito pouco, era uma taxa muito mínima. E a partir de 2021, essas 3 cidades passou a receber, né, o royalties de petróleo. E aí Araruama vem num crescimento muito grande, como Iguaba, e eu não entendo por que São Pedro da Aldeia, é que eu falo, se eu tenho 9.800.000 de royalties mês, eu transformava, se a gente fez muito por São Pedro, você imagina se eu tivesse 9.800.000 por mês de royalties, o que a gente ia fazer por São Pedro da Aldeia? Então a gente trabalhou muito. Hoje eu vejo a gente que foi prefeito numa cidade que eu sou nascido e criado, eu sou apaixonado pela minha cidade e vejo esse momento difícil que São Pedro da Aldeia está passando. Eu há 4 meses atrás eu fui num podcast e eu falei que São Pedro da Aldeia acendeu uma luz vermelha. Há 2 meses atrás eu fui em outro podcast, eu falei que São Pedro da Aldeia estava entrando num colapso. E hoje eu digo aqui que São Pedro da Aldeia entrou num colapso. O momento que São Pedro da Aldeia hoje está passando é muito difícil. São Pedro da Aldeia hoje já está com um déficit de 160 milhões. O pronto-socorro, os funcionários estão sem receber, os médicos estão sem receber já há mais de 2 meses. Se alguém sair daqui agora e for lá no pronto-socorro, você vai ver a multidão de gente que está lá. E cometeram um erro muito grave, que eles transformaram o pronto-socorro em hospital, na verdade, só no documento, só no credenciamento. Hoje, o pronto-socorro de São Pedro não é mais pronto-socorro, é considerado como hospital no credenciamento do Estado. Então, hoje, se cai um paciente grave dentro do nosso pronto-socorro, e ele é colocado no sistema de regulação do Estado, a dificuldade de transferência é muito grande, porque quem olha lá, vê que São Pedro da Aldeia é hospital, não vai transferir, não vai dar prioridade.
Antigamente não, era pronto-socorro. O Estado dava prioridade a esses pacientes, porque não tinha hospital. Mas hoje está credenciado como hospital. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre os problemas de São Pedro da Aldeia. Queria, antes da gente entrar na sua vida política, né, falar um pouco mais sobre suas tentativas ali, primeiro na vereança, depois para a prefeitura. Queria que você falasse um pouco sobre sua vida pessoal para a gente, falasse um pouco ali sobre como foram seus primeiros anos, infância, família. Assim, minha infância, na verdade, foi trabalhando, né? Eu, com 8 anos de idade, eu vendia picolé na praia de São Pedro da Aldeia, né? Nos campos de futebol, vendia salgadinho. Assim, na infância, na verdade, eu não tive infância, né? Que eu sempre trabalhei, tive que trabalhar para ajudar a família, né? A minha mãe, que morava no interior. Então, foi uma infância de muita luta, de muito trabalho, né? Na verdade, eu tive pouca infância, né? Mas, assim, não me arrependo, porque a gente cresce com a luta mesmo, né? Com desafios. E na minha vida nunca foi diferente. Foi sempre um desafio que a gente cresceu. E para a gente ter essa oportunidade que a gente teve hoje, foi com muita luta, com muito trabalho. Então, eu só tenho que agradecer a Deus tudo que aconteceu na minha vida, né? Hoje eu tenho 4 filhos, tenho uma filhinha agora de 2 meses, mas tenho 3 filhos maravilhosos, a Evelyn, de 24 anos, que hoje é dentista, tem o Felipe, tem o Hugo, todos trabalhando. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Como é que a sua criação impactou sua visão de mundo, no sentido do que você pensa da vida, no que você pensa até mesmo a questão da gestão pública que você teve que assumir ali em 2013, né, que você assumiu, na verdade. Como é que é aquela criação ali com mãe, né? Você falou que veio do interior, de que bairro que você veio, como é que foi todo esse processo? Então, eu vim lá do bairro do Itaí, lá em São Pedro da Aldeia, né? São Pedro da Aldeia era um município, né, com muita dificuldade, né, de emprego, de tudo, né, na saúde, na educação. Então, a gente que cresceu com muita luta, né, com muita dificuldade, e a gente quando vai crescendo, né, a cabeça, né, vai mudando, os pensamentos, e a gente, a vontade na época, né, de entrar na vida política era mesmo de realizar, de fazer, né? E foi o que a gente colocou em prática, né? Tudo aquilo desde criança que a gente vivia, né? Você vê o nosso país, quanto tempo vem passando aí momentos difíceis, né? Principalmente na política, os escândalos e mais escândalos. E eu falo que hoje, eu falo para você que a gente vê uma região nossa tão rica, tão rica, tão rica, com tantos recursos entrando dos royalties, e a gente vê a nossa população morrendo por falta de um atendimento médico, falta de um hospital de verdade, né? Então isso tudo mexe com a gente, né? Hoje eu estou fora do mandato e vejo que voltou essa arrecadação tão grande na nossa região, na arrecadação dos royalties, e a gente não vê aquela união de transformar, né, essa união da nossa região para trazer um grande hospital para atender a nossa população. Esse sofrimento, todos os dias, vem pessoas perdendo suas vidas lá no pronto-socorro de São Pedro da Aldeia por falta do atendimento. Isso é muito triste, né? Então, e aí quando a gente volta de novo, com essa vontade de ser prefeito de novo, porque a gente, quando foi prefeito, a gente foi prefeito num momento muito difícil do país, e a gente vê hoje essa facilidade dos governantes hoje estar realizando para o povo, e não faz, por isso que a gente coloca o nome novamente, porque é a pedido da população. Porque às vezes as pessoas falam, ser prefeito, gente, ser candidato não é fácil. Tira todo o tempo do mundo nosso, né? Pra você ver, ontem eu estava lá num bairro, 9 horas da manhã, com um pré-candidato fazendo uma grande reunião, um domingo, né? Então, é uma luta muito grande. Você entra na política, ali você mencionou, foi eleito em 2004, né? Sua primeira eleição para vereador. Você tinha ali por volta dos 30 anos de idade? 28. 28. E como é que o senhor vê hoje, no alto dos seus 50 anos, como é que você vê as transformações políticas que a cidade de São Pedro da Aldeia
passou nesses últimos 20 anos? Então, eu vou falar assim pela minha gestão, né? Na verdade, assim, aonde eu vou, os municípios que eu frequento, as pessoas falam muito do que a gente fez por São Pedro Aldeia. A transformação. Você chega ali na Via Lagos, ali chegando em São Pedro, antigamente, em 2012, você não via uma Boi Bom. Você não via aquele polo automotivo ali que tem a Fiat, a Renault, a Hyundai, a Carro Zero. Você chega ali na Nova São Pedro, né? Hoje você vê o Amigão, hoje você vê a Academia Prime, você vê a Casa do Pedreiro, você vê o Super Bom, né? Você vai ali em Campo Redondo, você não via a Van, Atacadão, mais na frente, né? O Dom Atacadista, o Mercado Livre, a Lago Smith, a Coca-Cola, diversas empresas, você não via nada disso. Se você puxar lá no Google como era São Pedro Aldeia de 2013 para trás, você não via nada disso. E quando a gente assumiu, que a gente entrou com esse projeto, já na mente, você tem uma ideia, eu fui eleito em 2012, dia 3 de outubro de 2012. No mês seguinte, antes de tomar posse, eu já estava aqui em Araruama conversando com o Sr. Geraldo, o dono da Fiat, falando da minha ideia que eu tinha de criar o polo automotivo em São Pedro, de criar um polo só de agência, de concessionária. Porque eu tinha, assim, na minha mente, em cada lugar, criar um polo, o polo de saúde, polo de agência de carro, polo de agência bancária, para ter, igual Brasília, né? Ter os locais certos, para as pessoas, quando pensar em comprar carro, vai comprar ali, né, em São Pedro Aldeia, entendeu? Então, isso foi colocando na minha mente e a gente foi trabalhando isso. E, gente, hoje é realidade São Pedro Aldeia. É realidade. Ó, você tem uma ideia, eu estava criando um polo lá no Retiro, deixei aprovado esse polo, que ia ser um polo de energia solar e energia eólica. Infelizmente, o prefeito atual entrou com outro pensamento, cancelou esse projeto, já tinha 10 grandes empresas para se instalar lá nesse polo, que ia gerar muito emprego para aquela comunidade do Retiro. Ele entrou, cancelou o projeto do polo e levou o cemitério para lá, para essa comunidade. E ali no bairro do Boa Vista, já tinha um cemitério aprovado e quase pronto. Né? Então, são coisas que às vezes atrapalham o crescimento da cidade. Né? Você vê hoje que a cidade hoje de São Pedro Aldeia está um pouco estagnada. O próprio empresário chega para mim e fala, poxa, no seu governo, a facilidade, as pessoas de imobiliárias, falam, Chumbinho, quando você estava prefeito, a facilidade era muito grande. Quando uma empresa queria chegar em São Pedro Aldeia, você reunia seus secretários na mesa, era em 5 dias a licença da empresa já estava liberada. Porque a gente tinha vontade realmente de fazer São Pedro Aldeia crescer. Tinha vontade realmente de fazer São Pedro Aldeia gerar emprego para o povo, que é muito triste um pai de família querer ter uma oportunidade de trabalho e não ter. Querer estar lá todo mês, o seu salário para levar seu alimento na sua casa e não ter. Hoje, a gente está fora, você não tem noção da quantidade de currículos que a gente recebe de pessoas que querem trabalhar, porque não tem oportunidade de emprego. Então, por isso que o meu pensamento era só nisso. Em gerar emprego para o nosso povo, de trazer empresas. São Pedro Aldeia é muito grande. Tem várias áreas em São Pedro Aldeia que tem condição de crescer cada vez mais. Basta querer. Na minha ideia, a gente estava já com todo um estudo montado, pegar lá da área de Botafogo, ali onde o polo do Sonda, por trás, já abriu uma nova avenida, quem vem de Rio das Ostras, uma nova avenida ali, saindo por trás, ligando lá em São Vicente, Silva Jardim, na BR. Esse projeto já está pronto. Eu dei entrada lá no BR. Só precisa ser colocado em prática. Porque vai fazer aquela área rural crescer. Até para escoar a produção mesmo. A produção, né? Isso aí. Então, assim, tem várias ideias na nossa mente que eu quero voltar a ser prefeito para voltar, né, fazer o crescimento da nossa cidade. A gente indicou um sucessor no momento. Eu entendo que o nosso sucessor, assim, ele não era muito político, mas era um cara correto, um cara sério. Eu escolhi de colocar a minha assinatura
em apoio a essa pessoa, que era o doutor Stefano, porque era a pessoa que eu confiava, que eu sei que ele ia dar continuidade em tudo aquilo que a gente vinha fazendo para o São Pedro Aldeia. Um trabalho de transparência, um trabalho de responsabilidade, entendeu? Por isso que a gente indicou o doutor Stefano, que infelizmente não foi eleito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, as eleições de 2020. Eu queria mencionar sobre esse seu período prefeito. Você tinha um perfil diferente do que a gente vê, por exemplo, até com relação à própria vaidade. Antes de eu entrar na pergunta que eu queria fazer, essa questão da vaidade, você acha que ela atrapalha também esse negócio de dar sequência ao projeto que as pessoas tinham antes da gente assumir um cargo, por exemplo? Sim, sim, dá muita vaidade. Tanto que o prefeito atual, eu tentei ajudar ele até no dia... a gente se comunicava até no dia 21 de maio. Tanto que eu fui para o Rio com ele, levei ele num DR. No primeiro ano da gestão. Do primeiro ano da nossa gestão, da gestão dele. Você tem uma ideia? A maioria dos projetos que ele realizou nesse mandato dele foi projeto que nós deixamos em andamento. Ele inaugurou 8 quadras poliesportivas, eu deixei quase pronto. Ele está para entregar agora 3 creches, que eu deixei quase pronta. Só que ele demorou, ele agora está querendo inaugurar porque é ano eleitoral. A Praça da Juventude lá do bairro Campo Redondo. Mas aí o que você falou, a vaidade, né? O ego, né? Eu acho que a gente, quando pensa em ser prefeito de uma cidade, a gente tem que pensar em querer fazer em prol do nosso município, da população de São Pedro Aldeia, esquecer a vaidade. Eu não tinha isso. Tanto que eu errei muito na minha gestão, sabe o que eu falo? Qual foi o erro? Eu não era marqueteiro. Eu gostava de fazer, realizar. Eu inaugurei o posto de saúde do Pôr do Carro, eu não ia inaugurar, eu mandava o meu vice me representar. Eu não me preocupava de fazer a propaganda, eu me preocupava de fazer, de realizar. Se você pegar ali em São Pedro, você vai lá no Parque Arruda, tem um posto de saúde que eu construí. Você vai lá na Orquídea, tem um posto de saúde que eu construí. Você vai na Frecheira, tem um posto de saúde que eu construí. Vai no Porto, vai no Mossoró, vai na Baleia, vai na Rua do Fogo. Cada lugar tem um posto de saúde que eu construí, porque eu tinha vontade, o meu desejo era sempre de fazer em prol da população. Passamos agora ali pela Praia Linda, e a gente estava discutindo isso, porque hoje a população, o prefeito atual fez 3 ruas ali na Praia Linda. Eu construí a Escola Maria da Glória. Eu inaugurei uma creche. E eu penso na minha mente, uma escola e uma creche, eu acho que é mais importante que uma pavimentação de rua. Claro que é importantíssimo o saneamento e a pavimentação, mas prioridade é a educação. Você mencionou o bairro da Praia Linda, só antes da gente dar sequência aqui nessa linha de raciocínio sobre o seu governo, qual é a visão que o senhor tem sobre a questão ambiental que se transformou em polêmica nos últimos anos, justamente naquele bairro ali, de loteamentos, isso, está tendo uma polêmica e hoje à noite está tendo até uma reunião do Observatório Social sobre isso. Estão tentando fazer uma alteração no plano diretor. Pra você ter uma ideia, na minha gestão, eu investi 10 milhões em cinturão em torno da Lagoa, em São Pedro da Aldeia. 10 milhões. Não faltou 7 pontos ainda dentro do município de São Pedro da Aldeia para ser concretizado. Nós criamos a Mata Atlântica, o primeiro parque da Mata Atlântica em São Pedro da Aldeia. A gente sempre preservou a parte ambiental, sempre cuidando e pensando na parte ambiental. Hoje a gente vê uma loucura que estão fazendo em São Pedro da Aldeia, desmatando tudo para aprovar loteamentos com lotes pequenos. Assim, é uma responsabilidade muito grande com a nossa cidade. Hoje está tendo essa reunião no Observatório Social para discutir essa situação, porque eles estão querendo fazer a alteração no plano diretor online. Não quer levar para uma audiência pública para dentro da Câmara, não. Tem que levar, a população tem que estar ciente, tem que discutir. É uma situação muito complicada hoje que está acontecendo em São Pedro da Aldeia. Se a gente não tiver uma responsabilidade muito grande nessa parte, daqui a pouco, nem a Serra de Sapetiba-Mirim vai estar preservada mais. Que é um cartão postal da nossa região, da nossa cidade, né? Outro ponto que é muito importante na sua gestão, a gente ouve, principalmente depois do seu sair do governo, que sempre fica, de certa forma, até um saudosismo, né? A gente escuta bastante, que é a questão da sua relação com os servidores públicos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi administrar a cidade e ter esse contato com os servidores. Olha só, a minha relação com o servidor público era muito boa.
muito boa mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito humilde, nunca deixei nada subir na cabeça, eu sempre tratei todos eles com muito carinho, com muito respeito. Eu tinha uma responsabilidade muito grande com o servidor, muito grande, de pagar o salário em dia. Essa era a minha obrigação de um prefeito e eu sempre honrei. Se você pegar aquele período de 2015 a 2017, até o governo do estado estava com quase 3 meses de salário atrasado com os servidores estadual. Cabo Frio passou um momento muito difícil que chegou a ficar 4 meses com salário atrasado. A maioria das prefeituras. Em São Pedro da Aldeia, o município que tinha o menor recurso da nossa região, eu nunca atrasei em 8 anos, o salário do servidor municipal, porque a gente tinha responsabilidade com a nossa cidade, com os servidores. Hoje a gente vê cada coisa que está acontecendo, cada situação que estão fazendo com o servidor municipal, que é de tristeza. É de tristeza. Um município que, quando eu saí, eu deixei um município, a arrecadação do município era 354 milhões. O município, em 2021, com a chegada do Reut, pulou para 600 milhões. Se você pegar o prefeito atual, não deu nenhum aumento ao servidor municipal. Eu, na minha gestão, com poucos recursos, eu dei 27% de aumento para o servidor municipal. Dei parcelado, mas dei. E hoje você não vê esse atendimento. Hoje a covardia que está sendo feita com o servidor municipal. Você tem uma ideia? Eu vou contar aqui, ó, um exemplo logo de imediato que o governo atual cometeu contra o servidor municipal. A gente pagava o Vale Transporte em espécie por servidor. Por quê? São Pedro da Aldeia são 52 bairros. A maioria dos servidores, às vezes, não tinha condução para ir para a prefeitura, ir para os seus locais de trabalho. Às vezes a escola lá nas Três Vendas, às vezes a escola lá no Retiro, no Alecrim. Muitos iam com carro, seu carro próprio, professores que têm condição de ter seu veículo. Muitos iam trabalhar de bicicleta. E muitos que iam trabalhar de bicicleta queriam economizar aquele valor do Vale Transporte para, no final do mês, ter condição de pagar uma conta de luz, comprar uma cesta básica. Infelizmente, logo assim que ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi praticar o ato de colocar cartão. Colocou o cartão e sem condução das pessoas poderem, né, chegar aos locais de trabalho. Então, foi um ato covarde que cometeu com os servidores, que os servidores até hoje fazem essa reclamação quando encontra comigo na rua. São coisas que ele vem cometendo com os servidores municipal, que é um absurdo. E a gente não, a gente tinha esse respeito, esse carinho, tudo que a gente discutia na nossa sala, com os representantes dos servidores, a gente sempre atendia, sempre. Todas as áreas. A gente conseguiu aprovar o plano de cargo e carreira da educação, a gente deixou em andamento o plano de cargo e salário de carreira da Guarda Municipal e do restante dos servidores, que ele prometeu de aprovar e não aprovou. Chegou agora, acabou a data, né, o prazo, que ele não pode mais daqui para frente aprovar. E se Deus quiser, e se Deus permitir a gente voltar a ser prefeito da nossa cidade, esse é o presente que eu vou dar para o servidor municipal em São Pedro da Aldeia. Você comentou sobre a questão do Vale Transporte, e isso é uma queda de braço, a gente acompanhou, do município com a salineira. A gente teve uma questão longa sobre isso, que chegou a acontecer algumas ameaças da empresa durante seu governo, né, de paralisar as atividades. Diversas vezes a empresa sempre comunicava por ofício que ia tirar a empresa do município. A empresa tinha 50 anos de concessão da época do governo de Carlinho do Filho, e só que a gente tinha o município naquele momento tinha as outras obrigações, entendeu? De atender. A gente tinha uma obrigação com o nosso servidor, a gente tinha uma obrigação com a saúde, a gente tinha uma obrigação com a educação, e a gente tinha uma arrecadação que a gente não tinha um royalties de petróleo. Quando a gestão atual entrou,
ela passou a receber o royalties de petróleo. Você tem uma ideia? Se você pegar a comparação de 8 anos, quanto eu arrecadei de royalties de petróleo, deu 90 milhões. Se você pegar só um ano da gestão do atual prefeito, de 2022, ele arrecadou 91 milhões, mais que eu em 8 anos. E quando ele entrou, o que ele fez? Além dele tirar a passagem do servidor em espécie e fez o acordo lá com a empresa, colocar o cartão, ele fez um contrato com a empresa de 13 milhões de anos. Hoje o município de São Pedro da Aldeia alugou os ônibus da Salineira e paga 13 milhões ano, que dá uma faixa de 1.200.000 por mês. Esse valor, ele passou a cobrar hoje do pessoal que usa o transporte do município, R$ 2,50. Se eu estou prefeito, esse valor que ele paga hoje para a empresa, a passagem tinha que ser de graça, igual em Maricá. Ele não te cobrar nada do pessoal de São Pedro da Aldeia, as pessoas que utilizam o transporte público do município. Tinha que ser de graça. Você vê que Maricá tem o mesmo projeto, só que em Maricá é 0,800. Ele não cobra ainda 2,50 da população aldeense. Que esse valor que ele paga a Salineira, que ele paga a empresa de 13 milhões, esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro é do povo. Então tinha que ser de graça. É uma questão muito para a gente discutir mais na frente, principalmente agora nesse período que vai começar a eleitoral. E se a gente tiver a oportunidade de ser prefeito, já falei, se eu tiver o royalties que está entrando na cidade e pagando esse valor para a empresa, nós vamos colocar a passagem de graça para a população de São Pedro da Aldeia, porque é um valor muito alto, ele não tinha que estar cobrando da população, não. Quais foram os principais aprendizados que você tirou dos cargos que você já ocupou na vida pública, tanto de vereador quanto de presidente da Câmara e de prefeito de São Pedro da Aldeia? A gente vai aprendendo, né? A idade vai chegando também, vai pegando mais experiência. A gente aprendeu muito, tanto no Poder Legislativo, como presidente da Câmara. Quando eu fui presidente da Câmara, a gente deixou um ato que marcou São Pedro da Aldeia, tanto que me deu esse legado de ser prefeito da nossa cidade. Também acho que foi por isso que eu peguei o respeito da população de São Pedro da Aldeia. Eu, logo assim que eu virei presidente da Câmara, eu organizei aquela casa do Poder Legislativo, e no final da minha gestão, do primeiro ano como presidente, a gente devolveu um dinheiro para o cofre público. A gente conseguiu economizar na nossa gestão de um ano como presidente da Câmara e fazer questão de ir lá devolver um checão para o prefeito poder fazer obras para o povo de São Pedro da Aldeia. Isso foi um ato que marcou, na época, até o deputado Marcelo Itagiba, deputado federal, fez um pronunciamento lá no Congresso Nacional sobre esse ato que a gente fez e virou referência para todas as cidades, que depois a gente passou a ver vários presidentes de Câmara fazendo esses atos de devolver o dinheiro aos cofres públicos. E isso a gente fez na primeira gestão como presidente, no primeiro ano, e no segundo ano. E deu esse legado para a gente chegar a prefeito da nossa cidade. E, novamente, quando a gente foi prefeito da nossa cidade, a gente fez um trabalho de muita transparência na nossa cidade. Tanto que a gente levou São Pedro da Aldeia em primeiro lugar em transparência no Brasil. Hoje, onde a gente chega, a gente é respeitado. Tanto no órgão do Tribunal de Contas, no Ministério Público. A gente sempre era referência nas reuniões que tinha, às vezes, com os secretariados da nossa região, do Estado. Nesses órgãos, nas reuniões, São Pedro da Aldeia era sempre colocado como referência, porque a gente sempre trabalhou com muita transparência. A gente cumpria as leis. Todo mundo acompanhou. Quando eu fui prefeito, eu sofri muito com o Poder Legislativo, mas eu já tinha sido vereador. O vereador, quando ele é eleito para fiscalizar, para cobrar, legislar, é para ajudar a cidade, é um fiscalizador do povo. Ele não está ali para levar vantagem, certo? Ele tem que ajudar a cidade, e era o que eu mais gostava. Eu pedi os vereadores para me ajudar, fiscalizar, ver se os postos de saúde estavam funcionando, se a educação estava funcionando. O que tivesse de errado tinha que falar. Eu não brigava com o vereador se ele fiscalizasse, não. Mas, infelizmente, às vezes os vereadores entram com uma mentalidade e depois muda a mentalidade.
Chegou um momento de eu ter os 10 vereadores na oposição. E eu não me preocupava com isso. Tanto que eles reprovaram as minhas 2 contas, que vieram aprovado pelo órgão público, o órgão técnico, é o Tribunal de Contas, 2 anos seguidos. Eu tive 8 anos as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. 8 anos. Teve 2 anos que a Câmara reprovou minhas contas, por motivo político. Que tinha 2 peças dentro da Câmara que queria ser prefeito da cidade. E aí começou a guerra política. Queria meu apoio. Como eu não declinei apoio para nenhum dos 2, eu tinha o meu candidato, e aí começou aquela guerra política e com isso eles reprovaram as minhas contas. Tanto que quando acabou meu mandato, a gente entrou na justiça e nós conseguimos vencer, né? Derrubar essa reprovação da Câmara contra as minhas contas. Então a gente saiu muito de cabeça erguida, a gente deixou um legado muito grande na cidade de São Pedro da Aldeia. Eu acho que hoje, quem anda, quem vive, não só em São Pedro, nas cidades vizinhas, reflete isso para as pessoas, que na nossa gestão a gente fez São Pedro da Aldeia crescer muito, que nós deixamos um legado muito grande. Precisa fazer muito mais. Hoje São Pedro da Aldeia está precisando muito do saneamento, da pavimentação. São 52 bairros, a população não aguenta mais. Eu falo que o prefeito atual não era nem para ter adversário político. Se ele fosse uma pessoa humilde, sem ser arrogante e quisesse ouvir e unir forças. Vou dar um exemplo aqui, Iguaba Grande, Vantuil Martins. Hoje não tem adversário para o sucessor dele. Por quê? Ele soube utilizar os recursos que o Iguaba passou a receber e transformar em melhoria para aquela cidade. Na humildade, sem arrogância. E hoje ele não tem adversário político em Iguaba. São Pedro da Aldeia poderia estar passando pelo mesmo momento. Mas, infelizmente, ele usou todos os recursos que São Pedro da Aldeia passou a receber, não para investir na população. Se você pegar hoje uma obra, uma reforma de uma escola, vamos botar o exemplo aqui, uma escola lá no PQA, na Rua do Fogo, reforma, 5 milhões e 200. Se você pegar a maior escola do município que eu construí, que é hoje a escola militar, a Miriam Guimarães, a gente construiu aquela escola por 3.800. Se você pegar o cemitério lá no Retiro, que não precisava construir um cemitério para São Pedro da Aldeia, porque já tinha um aprovado no Boa Vista, quase pronto. 10 milhões e 200. Aí você vai lá no Boa Vista, um cemitério que está pronto, todo organizado, com uma estrutura imensa. O proprietário, que é um cemitério particular, mas tem lá dentro desse cemitério particular, tem 750 jazigos para a cidade. O cara construiu com 2,5 milhões. São obras e mais obras com subfaturamento absurdos. Um governo que quase não licitou nada. Se você pegar a maioria das obras, tudo adesão de atas. E está na cara, para quem quiser olhar, está lá no portal de transparência. Ele chegou num momento de ele comprar um uniforme para as crianças, que foi uma vergonha, que deu mídia negativa, umas sacolas. A bolsa escolar que ele deu para as crianças foi umas sacolas. 4 milhões. Por isso que hoje, uma folha de pagamento que era da minha gestão de 6,8 milhões, hoje está em quase 20 milhões. E como eu falei aqui no início, São Pedro da Aldeia agora está entrando num colapso, porque se ele está achando que o royalties vai voltar a crescer agora, próximo mês. Porque o royalties, quando ele entrou, no primeiro ano ele recebeu 24 milhões. Se você pegar o último ano da minha gestão, de dezembro de 2020, eu recebi 15 milhões no ano. Ele, em 2021, ele já recebeu 24 milhões. Em 2022, ele já recebeu 91 milhões. Em 2023, ele recebeu 55 milhões. E hoje não tem dinheiro para nada. Hoje já tem um déficit de 160 milhões. Você tem uma ideia? Nós nunca pegamos um empréstimo. Ele já conseguiu pegar um empréstimo de 17 milhões e meio e mais. Ele não estava passando o patronal do Previspa
e nem passando o do servidor, o dinheiro do Previsp. Já gerou uma dívida de quase 12 milhões, já mandou agora para a Câmara pedindo um parcelamento. Então, ele está deixando a cidade com um endividamento muito grande para a próxima gestão. E isso a população às vezes não está sabendo. O que está acontecendo em São Pedro Aldeia é muito triste para a nossa cidade. Nós que deixamos São Pedro Aldeia com as certidões tudo em dia, nós deixamos 35 milhões em caixa. Deixamos diversas obras em andamento que ele está entregando e surfando na onda. O bairro do Vinhateiro foi obra nossa. O bairro do Bela Vista, bairro da Estação, obra nossa. As 8 quadras poliesportivas, as 3 creches que ele vai entregar esse ano, a Praça da Juventude, a obra do teatro que ele entregou, o cinema que vai ser inaugurado, que nós que licitamos o cinema, foi obra conquistada na nossa gestão. Então são diversas obras que ele surfou na nossa onda. Agora me diz uma obra que ele construiu, com tanto dinheiro, uma escola que ele construiu, um posto de saúde que ele construiu, não construiu. Agora, no final, ele está colocando lá umas placas, a construção da escola Enesp. Está lá. Começou agora, aí colocou agora uma placa que vai construir o hospital. Gente, ele não está conseguindo administrar o pronto-socorro, que ele transformou em hospital, ele botou agora para garear, fazer, o que eu falo é politicais, né? Querer enganar a população, né? Falou que ia fazer o prédio da Policlínica ali no centro de São Pedro Aldeia. Gente, não tem condição de fazer porque ele não está conseguindo administrar o pronto-socorro de São Pedro Aldeia. Hoje é o exemplo, porque quem quiser ir lá agora no pronto-socorro, a fila que está lá, sem médico, sem atendimento, os funcionários sem receber, e mês que vem, se o Reut não voltar o valor que ele estava esperando, por culpa dele, porque ele pegou uma folha de 6.800.000 e passou para quase 20, ele vai passar a atrasar o salário dos servidores de São Pedro Aldeia. E vai acontecer em São Pedro o que aconteceu com Cabo Frio, por falta de gestão. Essa questão das eleições de 2024 agora, eu lembro de uma entrevista que você concedeu quando o Fábio do Pastel ganhou as eleições em 2020, e o senhor disse que ele não teve uma votação tão superior a que seu opositor teve em 2016, acho que foi a opositora, salvo engano, mas vocês dividiram votos porque uma pessoa que esteve na sua base por muitos anos, que é a Bia de Guga, também se lançou candidata. E aí ela dividiu votos com o Dr. Stefano e, portanto, Fábio, mesmo tendo uma votação parecida com a candidata em 2016, acabou conseguindo se eleger. Esse ano, o senhor se coloca como pré-candidato e a Bia de Guga também. Não existe um medo de que isso possa acontecer de novo, como aconteceu há 4 anos? Olha só, na eleição de 2020, né, o Bruno Costa fazia parte do nosso grupo. A Bia de Guga fazia parte do nosso grupo e o meu candidato que eu tinha escolhido foi o Dr. Stefano. Se existisse a união, ganhava as eleições. Isso era claro. A Bia teve uma possibilidade muito grande de ter sido a minha candidata. Só que a gente sempre conversava com a Bia, né? Dela abraçar as questões positivas do governo, ser a líder do governo, né? Tá junto para ajudar o governo. Porque a gente, quando está lá no executivo, a gente precisa do apoio da Câmara, a gente precisa do apoio dos vereadores, não só em São Pedro Aldeia, e está buscando os deputados para trazer as emendas, né? Tanto estadual, tanto federal. E a Bia teve uma grande chance de ser a nossa líder do governo, de ser a nossa candidata a prefeita. A gente já conversava muito. Só que a Bia, às vezes, entrava em umas questões polêmicas que, às vezes, chateava a nossa gestão. E no final de tudo, ela reprovou as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ali foi o final de tudo, né? Quando as minhas contas chegou aprovada e ela reprovou as minhas contas. Ali aconteceu o quê? Naquele momento, nós, né, eu, prefeito, perdi a confiança, aquela lealdade, né? E Stefano era um bom nome. Era o meu chefe de gabinete, uma pessoa séria, trabalhava sempre com transparência, a população
sempre gostou muito do Dr. Steffo, e eu coloquei o nome do Dr. Steffo para ser o nosso candidato. Ele nem queria no momento, ele nem queria. E aconteceu da divisão, né? E aí ganhou o candidato da oposição, que era natural isso acontecer. Tanto que, olha só, eu fui candidato a prefeito, eu tive 24 mil votos em 2012, né? Assumi em 2013. E a nossa adversária teve 17. Que na época era Paulo Lobo, aí ele foi, na reta final, foi cassado, ele botou a sua esposa, que hoje é ex. Em 2016, aí ela que veio candidato, né? Que na época era a esposa do Paulo Lobo. Ela, de novo, teve 17 mil votos. A mesma votação que ela teve que eles tiveram na primeira, em 2013. E eu tive 20, porque em 2016 teve mais candidatos, teve o Rui Pinheiro, teve outros candidatos. Então eu tive uma queda para 20. E agora, na eleição de 2020, o Pastel teve 15 mil votos. Se você pegar a votação da Bia, que teve 10, o Steffo, que teve 9, e o Bruno, que teve 2, vai dar a votação que eu tive, que era do nosso grupo, que dividiu. E aí é onde você falou na questão agora, com a divisão. Tem a máquina, né, que é o prefeito atual. Tem que hoje ele está na pesquisa, pontuando bem na pesquisa. Eu falo que eu não fui para a rua ainda, né? Eu comecei a fazer minhas reuniões agora, a partir de... Eu trabalhei primeiro as minhas nominatas. Eu trabalhei 4 partidos, que é o Republicano, que é o PSB, que é o AGI e que é o PRTB. Eu trabalho por etapa, com planejamento. Então, primeiro eu foquei em montar minhas nominatas, né? Que é os pré-candidatos a vereador. Agora que eu terminei as nominatas, a gente está preparando agora os vereadores para a gente começar a marcar as reuniões, né? E começar a trabalhar. Então, agora que eu vou para a rua, tanto que ontem eu já tive a primeira, que foi um sucesso, lá no bairro do Vinhanteiro. Então, agora que eu vou começar a ir para a rua. Então, agora que a gente vai começar a analisar pesquisas. Porque, por enquanto, é natural o prefeito atual estar na frente. E assim que eu falo sempre, nas 2 eleições eu sempre estava atrás nas pesquisas. No final eu ganhei as eleições. E não vai ser diferente agora. Porque além de a gente ser uma pessoa, né, que foi prefeito de uma cidade, que fez por São Pedro Aldeia, a gente tem o que comparar com o prefeito atual. E nós vamos comparar, porque nós temos que mostrar. E ele não tem o que mostrar. Porque a gente tem obras que realmente foi para atender a população, não para fazer marketing político, entendeu? A gente não fez obra para fazer marketing, a gente fez obra para atender a nossa população com responsabilidade. Hoje é uma vergonha um cidadão chegar e falar: Chumbinho, nós estamos 6 meses sem conseguir fazer um exame de sangue. A gente chegou no nosso governo de ter uma equipe para ir colher o sangue do acamado nas suas casas. Nós fomos o primeiro governo a montar o Melhor em Casa do governo federal. A gente estava dando já Você tem uma ideia, o povo de São Pedro Aldeia em 2013 para trás, usava a saúde de Cabo Frio. Na nossa gestão, o povo de Cabo Frio usava a nossa saúde. Então, nós temos que mostrar, nós temos que comparar. Então, hoje, a Bia também é candidata, tem a candidata da máquina, tem a Bia e tem a minha candidatura. A gente daqui a 2 meses, eu sempre falo para a minha equipe, né? A gente fez agora um planejamento, a gente vai trabalhar para crescer um número na pesquisa. Daqui a 2 meses a gente vai ter a certeza das eleições no município de São Pedro da Aldeia, né? Eu acho que eu e a Bia, tem que ser inteligentes, tem que deixar a vaidade de lado e temos que estar juntos para a gente ganhar as eleições em São Pedro da Aldeia, né? Porque a gente ama São Pedro da Aldeia, a gente quer o bem da nossa cidade. E nós não podemos mais deixar a cidade ficar na mão dessa turma que está hoje governando São Pedro da Aldeia. As expectativas, então, de certa forma, para 2024 estão boas, pelo menos o senhor fala com otimismo. Estão boas. Nós vamos ganhar as eleições. Hoje nós estamos na pré-candidatura e eu tenho certeza, porque a população está me abraçando. Eu tenho caminhado nos bairros, tenho olhado, tenho feito pessoas me procurando, querendo reuniões. A minha agenda é uma loucura. Eu vou sair daqui, eu já tenho 3 agendas agora.
em comunidade. Então, assim, é uma loucura o que está acontecendo. Porque o povo quer a gente de volta. Porque a gente realmente trabalhou em prol da nossa população. Entendeu? Tá certo, então. A gente finaliza as entrevistas aqui sempre com um bate-bola, jogo rápido, o famoso ping-pong. Eu falo alguma palavra, o senhor vem com a primeira ideia ou palavra que vier na cabeça do senhor. Começando com família. É a minha paixão, né, da minha vida. Eu amo minha família, meus filhos. Uma inspiração. Uma inspiração? Voltar a ser prefeito de São Pedro da Aldeia e fazer uma gestão para marcar de vez toda a nossa população. Uma pessoa. Minha mãe. Um lugar. São Pedro da Aldeia. Um momento inesquecível. Ser prefeito de São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Minha cidade querida, amada. Então tá certo, Chumbinho. Muito obrigado pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Parabenizar toda a equipe aí da 101.7 a Costa do Sol. Eu fico muito feliz, muito grato por esse convite, irmão. Obrigado demais por ter vindo. Esse foi mais um Papo Político com o ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho. Esse episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Muito obrigado ao apoio aqui ao nosso programa. No próximo episódio, a gente se encontra com mais uma autoridade política da região dos Lagos para bater um bate-papo e a gente conhecer um pouco mais delas, tá bom? Espero você por aqui. Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.